Jerusalém fala da nossa casa, da nossa raiz. Jerusalém fala do que nós temos de mais próximo, onde o Senhor nos abençoou, fala da nossa comunidade, da nossa igreja. E nunca tivemos tanta oportunidade de ser bênção e testemunha para os nossos, para Jerusalém, como agora. Essa pandemia veio, está no controle do Senhor. Deus tem o controle de todas as coisas. Mas onde eu posso ser testemunha agora, irmãos? Qual é a minha oportunidade de ser testemunha agora, hoje, na minha casa? É com os que estão perto, com os que estão em Jerusalém, né? E quando eu tiver oportunidade, eu também vou ser testemunha na Judéia e Samaria, que são os desprezados, que são aqueles que não se espera nada deles, e é para aqueles que o Senhor também morreu por eles. E vai além disso, vai até os confins da terra, até os confins da terra. Descerá sobre vós o Espírito Santo, recebereis o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. Hoje, o tempo é de ser testemunha. Aqui diz que não nos compete saber o tempo do Senhor, não nos compete saber o que vai acontecer hoje ou amanhã, não nos compete saber por que o mundo está desse jeito, mas a gente sabe que o Senhor tem o poder e o domínio sobre todas as coisas, amém? A gente crê nisso, amém? Então a gente crê que tudo está debaixo do controle do Senhor. Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua autoridade. Varões galileus, que estás olhando, esse mesmo Jesus que subiu, ele voltará. Você acredita nisso? Diga amém. Fala aí, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Glória a Deus. Vamos continuar o nosso louvor. Diaconisa Jaqueline. Amo muito esse cântico. Fala do reino de Deus. E qual foi o pecado que estava escrito ali em cima da cruz de Jesus? Nenhum. Pecado nenhum. Porque ele não tinha pecado. Ele não pecou. E por isso que ele conseguiu, com o seu sangue, redimir a minha e a sua vida, que somos pecadores. Mas o que estava escrito ali em cima da cruz de Jesus era: esse é o rei dos judeus. Esse é o rei dos judeus. Tiveram que reconhecer que ele é rei. Esperavam para ele um reino humano, um reino físico. Mas ele falou: não, meu reino não é desse mundo. O diabo ofereceu para ele ali, na tentação, nos 40 dias no deserto, todos os reinos do mundo. Oferecer para ele o que já é dele, que já é do Senhor. O Senhor é dono de todas as coisas, do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Esse é o rei dos judeus. Vamos cantar esse cântico agora, pensando nesse reino inabalável que foi estabelecido por Jesus. Esse reino que nós podemos ser testemunhas, ser discípulos, que podemos estar nos exércitos do Senhor. Amém? Vamos ficar de pé, vamos declarar isso com muita alegria. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Para dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam, os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei. Dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor. Declara: teu reino é sempre eterno, teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade
Os reinos se abalam. Aleluia. Os reinos se abalam. Os povos se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno. Teu reino é sempre eterno. Firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te adora. Tua igreja te Glória a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor? A igreja do Senhor adora ao Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Santo, santo, santo é o nome do Senhor. Romanos 11, 33 a 36, não precisa abrir não. Diz assim: ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Porque quem compreendeu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe seja recompensado? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Vamos repetir esse último? Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Glórias, pois a ele eternamente. Amém. Eu queria oferecer essa canção à pastora Jaziz, que está em casa. Essa semana ela completou 10 anos que foi ungida ao ministério pastoral, e eu também fui ungido ao ministério de missionário. E coisas que a gente não entende, mas o Senhor sabe. Eu e minha mãe, pastora Jaziz, a gente tem uma ligação desde muito pequeno, uma ligação espiritual muito forte. A gente sempre foi companheiro nas batalhas, nas coisas do Senhor. E eu estava pensando nesse dia, no dia que nós fomos ungidos ali, vieram 3 pastores lá da Inglaterra, um pastor trabalhava com a gente e reconheceu em nós a unção, né, que a gente já trabalhava para o Senhor. E Deus falou para a gente que o rótulo não era para a gente, o rótulo era para os homens. A essência já estava na gente, Deus conhecia a nossa essência. Então Ele ia rotular a nossa vida, o nosso ministério para os homens, para que a gente tivesse um reconhecimento humano daquilo que Deus já fazia na nossa vida. E eu estava pensando ali, as minhas sensações naquele dia,
Eu estava pensando, será que Davi, será que Samuel, será que todas aquelas pessoas que foram ungidas sentiram o que nós sentimos ali naquele momento? E eu creio que eles tenham sentido isso. E eu creio que o pensamento que veio na cabeça deles foi o mesmo pensamento que veio na minha cabeça e na cabeça da minha mãe, pastora Jaziz. Fala assim, será que eu sou digno disso? Será que... Porque eu, Senhor... Mas depois que a gente passa por isso, a gente reconhece que o Senhor tem os seus planos, os seus caminhos, tem os seus propósitos. Isso independe da gente. Então eu queria oferecer essa canção, pastora Jaziz. Tem sido pastora nossa há 36 anos nesse ministério. Foi ungida oficialmente há 10 anos. O meu chamado eu tive com 12 anos de idade, meu chamado missionário. E tenho colocado o meu chamado diante do Senhor. Em todos os lugares que eu passo, todas as igrejas, comunidades, porque missionários somos todos nós, que temos a missão de falar de Jesus, amém? E eu queria fazer, minha e da pastora Jaziz, essas palavras desse último versículo, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, glória, pois a ele eternamente, amém. Essa é a nossa posição diante do Senhor, hoje e sempre. Tudo é para o Senhor. A gente está grato aqui por esses 10 anos, mas tudo é para o Senhor. Ele é o mais importante em tudo isso. Importa que Ele cresça, que nós diminuamos, mas obrigado, Senhor Deus, por essa oportunidade de Te servir. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declara isso ao Senhor, dele por ele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Declare a Ele. A Ele a glória, a Ele a glória, para sempre, amém. A Ele toda a glória, a Ele a para sempre, amém. Quão profundas riquezas o saber e conhecer de Deus. Profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. Quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus. Quão insondáveis, quão
Você pode aplaudir o Senhor? A Ele toda a honra, todo o louvor, toda a glória. Glória a Deus. O Espírito do Senhor está aqui, irmãos. O Espírito do Senhor está aí também onde você está. Porque não há barreiras para o Espírito Santo de Deus. Não há barreiras para o mover de Deus. Que o Senhor traga salvação, que o Senhor traga libertação, que o Senhor traga cura, que o Senhor traga provisão, que o Senhor traga preenchimento do Espírito Santo na sua vida, plenitude do Espírito Santo na sua vida. Onde você estiver agora, onde estiver o alcance da nossa voz, onde esse vídeo estiver alcançando, que o poder do Espírito Santo de Deus esteja sobre a sua vida. A Ele toda a honra, todo o louvor e toda a glória e toda a exaltação. Queria te convidar a ofertar ao Senhor agora nessa última canção. Oferta é um privilégio do povo de Deus, daqueles que entendem que tudo vem do Senhor. E a gente dá o dízimo e oferta porque Deus tem sido bom para nós. A gente quer ajudar o reino de Deus a se expandir. E a gente quer devolver para o Senhor parte daquilo que Ele dá para a gente. E a oferta não está na quantidade que você dá, meu irmão. A verdadeira oferta é aquela que vem do coração. Deus conhece o nosso coração. Um dia uma mulher idosa entrou no templo e jogou ali umas moedinhas. E tanta gente ali que tinha tanto dinheiro também botava muito dinheiro ali no gasofilácio, no lugar de ofertório. E Jesus falou: sabe qual é a verdadeira, a maior oferta que está aqui? É daquela mulher ali, que ela deu tudo, deu o melhor dela, ela deu segundo o seu coração. Isso é uma coisa antiga, irmãos, vem lá de Caim e Abel. E Deus conhece o coração, conheceu o coração de Caim e de Abel. Deus amou a oferta de um e rejeitou a oferta de outra, porque o coração de um estava ali, o coração do outro não estava. Isso não vale só para oferta de dinheiro, não, irmão. Isso vale para tudo, para a vida. Oferta da nossa vida para pessoas, para o reino, vale para tudo. Diz aqui a palavra de Deus: sacrifícios para Deus são o espírito quebrantado e um coração quebrantado não desprezará Deus. Salmo 51, 17. E o salmista continua: cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito reto. A gente vai cantar esse cântico. Enquanto isso, você pode ofertar ao Senhor. Você que está em casa, oferta também ao Senhor, oferta para o reino. Descobre uma forma de você ofertar para o reino, ofertar, ajudar alguma pessoa, alguma igreja, alguma parte do reino de Deus. Isso vai ser bênção para a sua vida. Amém? A gente nunca cantou esse cântico, mas a gente vai cantar. Eu amo esse cântico, um cântico que me leva ao quebrantamento, realmente à contrição diante do Senhor. Eis aqui, Senhor, diante de Ti a nossa oferta, nosso coração, Senhor, que seja agradável a Ti. Um coração contrito e quebrantado não desprezará a Deus. Acha, Senhor Deus, graça na nossa oferta, no nosso coração. Aleluia. Tudo que eu tenho a Te ofertar é um quebrantado coração. É um quebrantado coração. Eu queria ter. Muito mais.
coração que te move, Senhor. Porque o Senhor já é dono do ouro, da prata, Senhor, de todas as coisas, Pai. E nessa noite nós te entregamos, Senhor, nós te devolvemos um pouco daquilo que o Senhor tem nos dado. Deus, nós profetizamos que o Senhor vai multiplicar, que o Senhor vai fazer prosperar essa obra, Senhor, da tua casa, Deus. Deus, cada alimento, Senhor, que nós podemos ver ao fundo da igreja, Senhor, que será entregue na segunda e na terça-feira. Deus, que eles sejam entregues, Senhor, não somente para alimentar, Senhor, as vidas, Senhor, mas que essas vidas possam perceber o seu amor, Deus, o seu amor através desses alimentos, através dessa provisão, Deus, a tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus, que cada um de nós possamos sentir, Senhor, que estamos levando do teu amor para essas mais de 160 pessoas, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, continue provendo, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor, Deus. Continua multiplicando, Senhor, porque o Senhor é o nosso provedor. Continue abrindo as comportas dos céus sobre nossas vidas, sobre a vida da tua igreja, sobre essa obra social, em nome de Jesus, Senhor. É o que nós profetizamos nessa noite, Deus. Desde já, Senhor, gostaria, Senhor, de estar orando e profetizando sobre o sextão de Natal. Deus, nós estamos no final de setembro, Pai. E por conta dessa pandemia, Senhor, nós não conseguimos, Senhor, fazer eventos. Nós não conseguimos arrecadar fundos específicos para isso. Deus, nós não temos condições. Nós não temos dinheiro, Senhor, para fazer essa obra, Pai. O Senhor sabe disso, Deus, mas o Senhor proverá. O Senhor é o dono do ouro e da prata, Deus, e nós desde já profetizamos que a partir da próxima semana, Deus, nós já vamos começar a receber ofertas para o sextão de Natal. Em nome de Jesus, Pai, o Senhor, o Espírito Santo pode tocar, Senhor, os corações, pode mover os corações, Senhor, para entregar, Senhor, para essas pessoas, para essas vidas, Senhor, que precisam, Deus, em nome de Jesus, Pai. Nós profetizamos, Senhor, essa igreja cheia de alimentos, Senhor. Deus, nós profetizamos, Senhor, todas essas vidas que necessitam, Senhor, com alimento em suas casas, na ceia de Natal, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Como todo ano essa igreja fez, Senhor. Como todo ano essa obra social, Senhor, conseguiu fazer, Pai. Deus, nós não tivemos esse ano a festa da rua. Deus, nós não tivemos coquetéis, nós não tivemos, Senhor, festivais, Senhor. Mas nós cremos num Deus todo-poderoso, nós cremos num Deus que é provedor, dono do ouro e da prata, Senhor, e proverá, Senhor. Dê-nos sabedoria, Senhor. Dê sabedoria a essa liderança, Deus, em nome de Jesus, Senhor, em como conduzir e como continuar conduzindo a sua obra, Pai. É o que nós pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus, Senhor. Amém, Deus. Aleluia, amém. Estenda a mão para cá, vamos abençoar essas ofertas. Pai, em nome de Jesus te agradecemos, Senhor, pela fidelidade do teu povo, em nome de Jesus, amém. Você que tem criança na sua casa e você que está aqui que tem criança, tem filhos, levante sua mão aí. Você que está perto do seu filho, diaconisa Jaqueline, abençoa. Esse aqui é a mamãe. Aleluia, Deus. Oh Pai, em nome de Jesus, abençoe nossos filhos, Senhor, abençoe nossos pequeninos, Pai. Deus, dê uma mente para eles, Senhor, vinda de Ti. Enche os nossos pequeninos com o Teu Espírito Santo, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, dê saúde, livra de toda enfermidade, livra de todo mal. Nos dê sabedoria a cada pai aqui representado, Deus. Nos dê sabedoria a conduzir os seus pequeninos, Senhor, no Teu caminho. Em nome de Jesus, Senhor, como conduzir, como ensinar, Deus, para que quando eles crescerem, eles nunca venham se desviar do Teu caminho, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Amém, Jesus. Pode sentar. Como a diaconisa Jaqueline estava falando, pelo terceiro mês a gente está conseguindo abençoar as 160, né? 160 famílias. 160 famílias, irmãos, tem sido um desafio, mas Deus tem abençoado essa igreja
E eu também queria louvar a Deus pela vida dos irmãos dessa igreja que não têm deixado os seus pastores desamparados. A gente está ali com cuidados especiais com a pastora Jaziz, com o diácono Édio, são 4 cuidadoras, um fisioterapeuta, uma fisioterapeuta, né, que vai toda semana, 3 vezes na semana, uma irmã cuidando ali da casa, e a gente está juntando ali a bênção da família, mas essa igreja também tem sido fundamental nisso, a igreja tem ajudado bastante nisso. Eu louvo a Deus, porque essa é uma igreja tão pequena, mas uma igreja que é fiel aos seus líderes, que abençoa os seus líderes, e a gente ainda está conseguindo fazer o trabalho social, que é a paixão, né, da pastora Jaziz, que ela já faz isso há 36 anos, são 160 famílias abençoadas todos os meses, né? E no final do ano a gente dobra isso para 400 famílias, e a gente está com fé que a gente vai conseguir manter essa bênção do Senhor sobre isso, né? E eu queria louvar a Deus por essa igreja, que é a igreja que eu faço parte, a igreja que eu amo, e quero ver vocês todos aqui novamente, em nome de Jesus. Vai ter a hora certa. A pastora, sentindo falta aqui do pastor Ronald, da diaconisa Raquel, de tanta gente, né? Deus abençoe vocês, irmãos. Pastor Davi. Senhor, abençoa, Senhor, mais uma vez a palavra, Senhor. Ele tem sido tão abençoado, trazendo a palavra do Senhor para as nossas vidas, escola dominical, nos cultos semanais, e agora mais uma vez, Senhor, manda o maná, Senhor, dos céus, para que nós possamos ser abençoados através, Senhor Deus, da instrumentalidade da vida do Teu Filho. E queremos declarar aqui o amor dessa igreja por ele, o amor dessa igreja pela família dele, Senhor, e te louvar, Deus, porque o Senhor plantou ele aqui para abençoar as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Saúde, amada igreja, paz do Senhor Jesus. Amém, igreja? Amém. Aleluia. Irmãos, hoje é dia de perdão. Presença do Espírito Santo significa perdão, significa reconciliação. Louvado seja o nome do Senhor. Abra sua Bíblia em Êxodo, capítulo 32. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e Deus tem algo a falar aos nossos corações nessa noite. Êxodo 32. Segundo livro da Bíblia. Êxodo 32, versículos 7 e 8. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então disse o Senhor a Moisés: Vai, desce, porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se corrompeu. Depressa se desviou do caminho que eu lhes ordenei, e fizeram para si um bezerro de fundição. Perante ele se inclinaram e lhe ofereceram sacrifícios e disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses, que te tiraram da terra do Egito. Avança um pouquinho, Levíticos, capítulo 16. Levítico 16, versículo 2. Levítico 16, 2 diz assim a palavra de Deus. Disse o Senhor a Moisés: Dize a Arão, teu irmão, que não entre no santíssimo lugar a qualquer hora, além do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque eu apareço na nuvem sobre o propiciatório. Versículo 8. Arão lançará sorte sobre os 2 bodes, um pelo Senhor e a outra sorte pelo bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte pelo Senhor e o oferecerá como oferta pelo pecado. Você pode dizer comigo, oferta pelo pecado? Mas o bode escolhido por sorte como bode emissório será apresentado vivo diante do Senhor, para fazer com ele expiação, a fim de ser enviado ao deserto como bode emissário. Versículo 29.
Isto vos será por estatuto perpétuo. No 7º mês, ao 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra fareis, nem o natural, nem o estrangeiro, que peregrina entre vós, porque nesse dia far-se-á expiação por vós, para serdes purificados. Diante do Senhor sereis purificados de todos os vossos pecados. Isaías 53, profeta Isaías, capítulo 53, texto conhecido do leitor bíblico. Isaías 53, versículo 4, diz assim a palavra do Senhor: verdadeiramente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós o considerávamos como aflito, ferido de Deus e oprimido, mas Ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Versículo 6, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Versículo 10, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade, prolongará os seus dias, e o bom prazer do Senhor prosperará na sua mão. Versículo 11, ele verá o trabalho da sua alma e ficará satisfeito. Com o seu conhecimento, o meu servo, o justo, justificará muitos, e as iniquidades deles levará sobre si. Mateus capítulo 27, Novo Testamento, Mateus 27, versículo 50 e versículo 51. Amém? Mateus 27, 50, diz assim a palavra do Senhor: e Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. Nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, do alto a baixo. Só até aqui, você pode dizer amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor nosso Deus, o Senhor mesmo criou esse ambiente de adoração, propício para a manifestação e mover do Teu Espírito Santo. E nesse momento, através da leitura e do meditar da Tua Palavra, nosso clamor é para que o Senhor continue fazendo, realizando essa obra que o Senhor começou hoje aqui nas nossas vidas. Fale conosco de uma forma especial, que a Sua Palavra encontre um bom lugar na boa terra do nosso coração ao ser semeada, para que verdadeiramente, Deus, o povo que hoje é ministrado seja impactado pelo poder da Tua Palavra, tendo mudança de vida, alcançando perdão e sendo liberados, Deus, para frutificar, para fazer diferença nessa terra, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Irmãos, eu não sei se você sabe, mas hoje é um dia especial. Na verdade, no Senhor, todos os dias são especiais, na verdade. Mas hoje, para Israel, é um dia, não um dia especial, mas é o dia para Israel hoje. Hoje é comemorado em Israel o dia do perdão, o Yom Kippur. Israel espera ansiosamente por esse dia, eles se preparam, eles aguardam o acontecimento que para eles começou há poucas horas, pouco antes de anoitecer, algumas horas atrás, umas 2 horas atrás, e vai até o anoitecer da manhã da segunda-feira.
onde existe uma preparação, mas o que será que eles entendem como perdão? Como iniciou? O que motivou esse dia? E eu fiz questão de ler vários e vários textos, e talvez alguns pregadores, alguns que estudam homilética e por aí vai, talvez digam, não, mas não leia tanto texto assim, confunde o entendimento, é melhor não fazer isso. Mas, irmãos, quando nós lemos a palavra do Senhor, eu creio que por si só ela é suficiente. Quando lida, entendida, alcançando um bom lugar no nosso coração. E o que eu tentei fazer aqui foi construir um conhecimento, um entendimento. E o texto bíblico que nós lemos lá em Êxodo capítulo 32, vai dizer que o povo estava aguardando Moisés descer do monte. Lá no capítulo 20 de Êxodo, o texto vai dizer que Deus ele começou a falar com o povo lá do Monte Sinai. E quando Deus falava, e quando Deus começou a falar acerca dos 10 mandamentos, a Bíblia vai dizer que o monte tremeu, terremoto, fogo caiu, som de buzina, trovão, uma nuvem tomou conta do lugar. E o povo, quando ouviu Deus falar, e quando Deus falou, todos esses acontecimentos foram uma realidade. Sabe o que aconteceu? O povo chegou para Moisés e falou: Moisés, por favor, fala para o Senhor falar com você, e você vai falar conosco. Nós não queremos mais ouvir Deus falando. Nós estamos com medo. E eles estavam ali numa tentativa de instituir Moisés como um sacerdote ou como um profeta, onde ele poderia representar o povo diante de Deus e Deus diante do povo. E Moisés sobe ao monte. E Deus começa a falar com Moisés. E Deus instrui acerca de questões civis, religiosas. E em determinado momento, quando Moisés havia descido, ele sobe mais uma vez com Arão, com Ur, com Josué e com 70 anciãos. E Deus fala: Moisés, só você vai subir e vai entrar na Shekinah, na nuvem. E quando isso acontece, o povo começa a ficar ansioso, porque Moisés entrou na presença do Senhor. E o texto vai dizer que Moisés não leva comida, não leva bebida, e Moisés fica cerca de 40 dias e 40 noites no alto do monte, na presença do Senhor. Eu não sei se você consegue imaginar a magnitude disso, do que isso significa. O povo lá embaixo, no vale, com o coração ansioso para adentrar na terra prometida. E Moisés lá no pico do monte, com o coração ansioso por ter a presença do Senhor. Talvez caberia até uma pergunta aqui: o que é mais importante para você? A terra prometida ou a presença do Senhor? É bem verdade que a terra prometida ela tem a presença do Senhor, mas ela é uma realidade futura. Moisés preferiu a presença no presente, no agora. E parece que o tempo foi passando e Moisés nem se deu conta. Já aconteceu isso com você? Você está na presença do Senhor de uma forma tão sublime, tão plena, que o tempo passa a ser indiferente. Você não percebe nem mais o tic-tac do relógio. Já aconteceu com você? Busque isso na sua vida. E a Bíblia vai dizer lá em Êxodo 32 que o povo, eles ficaram ansiosos. Eu quero a terra prometida. O Egito está logo ali, eu não quero mais. E ele, segundo a tradição judaica, segundo está escrito lá no Targum de Jerusalém, eles mataram Ur e eles estavam indo em direção a Arão. E eles falaram para Arão: Arão, Moisés não volta mais. Será que morreu? Nós precisamos de alguém como intermediador entre Deus e nós. E o texto bíblico vai dizer que Arão diz assim: olha,
tire as argolas das orelhas das suas mulheres, dos seus filhos e tragam para mim. Isso é interessante porque o Targum vai dizer que Arão estava tentando ganhar tempo para ver se Moisés voltava. E eu fico imaginando, e a expectativa de Arão era a seguinte: vocês já imaginaram dar um presente para uma mulher e depois pegar de volta? Já pensou isso, irmã Débora? Como que funciona? A dificuldade que é isso. E a gente está falando num tom de brincadeira, mas é exatamente essa explicação que os rabinos dão. Eles vão dizer que Arão estava tentando ganhar tempo e ele passa uma tarefa extremamente difícil. Pega de volta um presente, não só um presente, um brinco das suas mulheres. Hein, Márcia? Meu Deus. E por incrível que pareça, o povo traz até Arão os pendentes, as joias de ouro, e Arão constrói, forma um bezerro, e aquele povo, não querendo substituir Deus, o Deus que eles serviam, mas eles precisavam, naquele momento, de algo palpável. Assim como Moisés era para eles um intermediador entre eles e Deus, aquele bezerro faria a função de Moisés. E Deus fala nesse momento para Moisés: Moisés, desce, porque o teu povo, que você tirou do Egito, se corrompeu. E eles fizeram o que eu falei para eles não fazerem. Eles construíram um Deus palpável e se prostraram, sacrificaram e estão o adorando. Desce. E o texto vai dizer que Moisés desceu. E quando Moisés vê o acontecimento, tamanha foi a indignação, a ira de Moisés, que ele quebra as tábuas escritas com a lei de Deus. E o texto vai dizer que Moisés ele fica intercedendo pelo povo. Apesar da sua ira, ele intercede, e por cerca de 10 dias ele vai interceder. E é exatamente esse período e esse 10º dia que vai representar o dia do perdão. Lá em Levítico, capítulo 16, conforme lemos, versículo 2, Deus fala para Moisés: olha, diga a Arão, não entre em todo tempo no lugar santíssimo. Não entre em todo tempo. Sabe por quê? Porque eu, o Senhor, desço até aquele lugar. E aquele lugar é coberto pela minha glória. E eu habito naquele lugar. O meu trono está naquele lugar, sobre o propiciatório, sobre a arca. Interessante que pouco tempo antes, quando o povo tentou cumprir com um dos rituais, lá em Levítico capítulo 10, o texto vai dizer que dois dos filhos de Arão, Nadab e Abiú, eles ofereceram fogo estranho perante o Senhor. E quando isso aconteceu, fogo da parte do Senhor saiu e consumiu esses homens. Mais uma vez eu cito aqui a cultura judaica, eles vão dizer que o fogo saiu do Senhor e entrou pelas narinas deles. Saíram 4 labaredas e entraram sobre as suas narinas. E isso tirou as suas vidas. Sem os queimar, os matou por dentro. E aqui Moisés vai dizer para Arão, lá no capítulo 16, olha, uma vez por ano, o sumo sacerdote, o grande sacerdote, ele vai entrar no lugar santíssimo. Ele vai oferecer sacrifício por ele mesmo, pela sua casa, pelo povo. Ele vai oferecer o holocausto. E o interessante é que o sacrifício que o sacerdote, o sumo sacerdote, ele deveria oferecer por ele, era um novilho, fazendo referência ao bezerro que o povo havia adorado. Eu abro aqui um parênteses para te dizer que nada que acontece no mundo espiritual é por acaso.
acaso. Nada. Foi assim no primeiro sacrifício, lá no Éden, quando Deus ele cobre com peles de animais a vergonha do pecado. Quando Deus faz isso, Ele está ali matando um animal. Quando Deus mata um animal para encobrir o pecado, Ele estava ali criando uma lei espiritual dizendo que para cobrir o pecado tem que haver derramamento de sangue. Então nada do que acontece no mundo espiritual, dos seus erros ou dos seus acertos é por acaso. Guarda isso no seu coração. E aqui Deus fala para Moisés, eles adoraram um bezerro. Então, o sumo sacerdote, o responsável, o próprio Arão, que fez o objeto de adoração, agora ele vai sacrificar um animal semelhante, um novilho, um bezerro novo. E ele vai entrar. Quando ele entrar, ele vai tirar aquela roupa de gala que ele veste, cheia de pedras preciosas, cheia de ouro, de brilhantes. Ele vai tirar isso, porque para entrar na presença do Senhor, não pode estar com a sua glória, com o seu orgulho transparente, amém? Quando você for orar, quando você for adorar o Senhor, esquece os seus títulos, esquece os seus poderes, esquece tudo que te exalta. Deixa tudo de lado para você poder exaltar o único Deus verdadeiro, o Deus da sua salvação. Amém? E diz a história que uma vez por ano, o sumo sacerdote foi orientado pelo Senhor a entrar no lugar santíssimo. Era o lugar mais santo de todos. Ele entrava lá para se encontrar com o Santo dos Santos. Entenderam? O santo, com letra maiúscula, dos santos, nós, amém? É lá que ele habitava, lá que nós nos encontramos com ele. E diz o texto bíblico que Arão, ele oferecia sacrifício por si, pela sua família, ia até o Santo dos Santos, aspergia o sangue, voltava, ele oferecia lá o bode, né? E é interessante que existia ali um ritual onde 2 bodes eram escolhidos, e lançava-se sorte sobre esses bodes. E a sorte que caísse no bode, esse bode deveria ser morto. Eu não sei se isso é muito sorte, né? Mas a sorte cairia sobre aquele que iria morrer. E como eu falei que no mundo espiritual não existe nada por acaso, eu quero dizer que quem tem sorte é verdadeiramente aquele que morre para o mundo e vive para Deus. Amém? Então, aquele que caísse a sorte, aquele bode, ele era sacrificado e o seu sangue era aspergido no propiciatório. O sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, depois ele saía e ele se banhava, e o outro bode, o bode que ficaria vivo, o sumo sacerdote colocava as suas 2 mãos sobre a cabeça do bode, confessaria os pecados de toda a nação, e esse bode vivo, ele era levado ao deserto e era solto, vivo ao deserto, para que ele fosse embora, simbolizando que aquele animal estaria levando sobre si as iniquidades do povo de Deus. E eu abro aqui um parênteses para dizer que existe uma seita que vai dizer que esse bode, ele representa Satanás, fazendo referência lá a Apocalipse 20, onde o texto vai dizer que Satanás ele vai ser solto por um período de 1000 anos, e isso significa dizer que Satanás ele vai levar sobre si toda a iniquidade, ou seja, ele vai pagar pela culpa que ele tem pelo pecado, pela influência que ele teve lá no Éden sobre o pecado. E eu quero dizer que isso é uma tremenda de uma heresia. Nunca Satanás poderia fazer parte do dia mais importante de Israel e do ritual que representa o ser que leva a iniquidade sobre si indo embora. Satanás não leva iniquidade de ninguém. Isaías 53 vai dizer que ele, o servo, o justo do Senhor, ele justificará muitos
Ele levou sobre si as nossas iniquidades. Amém? Ele, exclusivamente. Mas Jesus não morreu? Sim, morreu. O bode vivo representa que a iniquidade foi levada para longe. O pecado não deve ser mais lembrado. Amém? Você foi perdoado. Você foi perdoada. O peso da culpa do pecado não está mais sobre nós, porque agora, pois, já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Porque o poder do Espírito da vida nos libertou da lei do pecado e da morte. Você pode dar um glória a Deus por isso? Aleluia. Isso é interessante, irmãos, porque cumprindo com esse ritual, cumpria-se com o Yom Kippur, o dia da expiação, o dia do perdão. E é interessante que Isaías 53 parece que o profeta ele vai retratar exatamente esse dia, onde ele vai dizer que sobre ele foi colocada a enfermidade, as enfermidades e as dores, onde o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Ao Senhor agradou moê-lo. Vocês entenderam isso? O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e através e pelas suas pisaduras fomos sarados. Parece que o profeta, não sei exatamente, mas o que me parece é que o profeta está tentando retratar esse ritual do Yom Kippur, onde ele está dizendo, olha, as iniquidades serão colocadas, transferidas para esse bode vivo. E cada vez mais, quanto mais ele andar e se distanciar, quanto mais ele pisar no chão e indo para longe, isso vai representar as nossas enfermidades, as nossas dores, as nossas iniquidades, indo embora. Isso significa dizer o quê? Que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. O castigo que recaiu sobre esse bode, levando sobre si as enfermidades. Eu quero aqui abrir um parênteses para te dizer que essas enfermidades e essas dores não são enfermidades carnais ou dores emocionais, por exemplo, psicológicas, ou que sentimos na nossa pele. Se fosse assim, eu preciso confessar que essa semana eu estava com uma tremenda dor de cabeça. E se essa palavra é uma verdade, que ele levou sobre si as nossas dores, essa palavra falhou na minha vida. O que o texto bíblico está dizendo é que aquilo que nos feriu, o pecado que causa morte espiritual, foi levado sobre ele, por ele, Jesus Cristo. É isso que significa. Então, o bode cada vez mais se distanciando, andando para longe, parece que o profeta está dizendo, pelas suas pisaduras, as pisaduras do bode emissário, Jesus Cristo, o verdadeiro homem que levou sobre si as iniquidades de muitos, pelas suas pisaduras, pelo distanciamento da culpa do pecado que recai sobre nós, fomos sarados. Sabe por quê? O sarar significa paz. O castigo que nos traz a paz estava sobre Jesus. E ao Senhor agradou moê-lo. O Senhor o fez enfermar, o Senhor o fez morrer por mim e por você. E aí nós lemos Mateus capítulo 27, e o texto vai dizer que Jesus, no versículo 50, clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, e nesse instante, o véu do templo se rasgou em duas partes, de alto a baixo. Vocês lembram do ritual, né? Uma vez por ano, o sumo sacerdote deveria entrar através do véu. Esse dia não era o dia em que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado na Páscoa.
O Yom Kippur é comemorado no primeiro mês, no 10º dia do calendário religioso de Israel. Então, o que nós lemos aqui em Mateus 51, quando diz que o véu do templo foi rasgado, do segundo templo, os irmãos lembram que o profeta Ageu vai profetizar que a glória do segundo templo, da segunda casa, será maior do que a glória da primeira casa. A glória da primeira casa foi aquela glória que apareceu lá na inauguração do templo, quando Salomão inaugura, onde o texto vai dizer que os sacerdotes não podiam ficar de pé, tamanha a presença, a plenitude da glória do Senhor naquele lugar. Os sacerdotes, homens acostumados com a presença, homens que entravam na presença, naquele momento ouviram e sentiram que eles não conseguiam ficar de pé, tamanha glória da presença do Senhor. E o profeta vai dizer que a glória da segunda casa será ainda maior do que a glória da primeira. A glória da primeira derrubou o homem. A glória da segunda não só derruba, mas mata também. Mata o nosso eu, mata a nossa carne, a nossa vontade. E essa glória eu profetizo sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Interessante é que o segundo templo ele é reconstruído e ele é muito inferior ao primeiro. A glória da inauguração é muito inferior. E o que parece é que essa profecia, como é uma profecia divina, ela precisa ser cumprida. E ela se cumpre exatamente em uma outra casa. Não era uma casa muito ornamentada, não era uma casa muito admirada. Essa casa, ela tem nome. Se eu olhar aqui, eu posso dizer Leonardo, Arnaldo, Joyce, Dinha, Euclides, Luciano, Marcilene, Tati, eu posso dizer. Eu fico imaginando, o sacerdote, o grande sacerdote, ele era o único que entrava através do véu no Santo dos Santos. Uma vez por ano, só ele sabia, só ele via. Mas através da morte de Jesus, o véu do templo foi rasgado do alto a baixo, querendo dizer que representaria uma obra exclusivamente de Deus. Alguns vão dizer que esse véu ele era tão grosso, espesso, que ele era cerca de 1 palmo. Era impossível um homem rasgá-lo. Para rasgá-lo, segundo os estudiosos, era preciso que 2 bois ficassem presos em cada lado e puxassem. E agora imagina sendo rasgado de cima para baixo. É impossível. Impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. E quando o véu é rasgado, o que estava dentro pôde ser visto por quem estava fora, não é verdade? E eu fico me perguntando, se a glória do Senhor estava na cruz, o que será que eles viram quando o véu foi rasgado? E eu quero te dizer uma coisa. Talvez o véu tenha sido rasgado para que uma grande verdade fosse revelada. E a verdade é, a glória não está lá no Santo dos Santos, construído por mãos humanas. A glória está no homem. A glória está em Cristo, no Emanuel, no Deus conosco. Deus não se manifestava mais no Santo dos Santos. E provavelmente, há alguns séculos, os sumos sacerdotes que se sucediam, eles sabiam disso, mas não falavam. Mas precisavam cumprir com um ritual. E o ritual era, você vai entrar uma vez por ano lá. Você vai aspergir o sangue. Você vai cumprir com um ritual. Mas a glória não está mais lá. E eu te pergunto, de que adianta cumprir com um ritual se a glória não está mais lá? Que adianta fazer aquilo que você aprendeu como certo, né? Como regra, tem que ser assim,
tem que entrar no quarto em secreto, tem que dobrar o joelho, tem que fechar o olho, levantar a mão. Do que adianta se a glória não se manifesta mais? Se a glória não está mais lá? Qual é a solução? É descobrir para onde a glória foi. O véu do templo se rasgou, e quando isso acontece, a vergonha do sumo sacerdote é demonstrada. Eu fico imaginando Anás, Caifás, como os últimos sumos sacerdotes da época, quando o véu é rasgado e pelo menos os sacerdotes viram o que eles já conheciam há alguns anos. Eu imagino os sacerdotes olhando lá para dentro e não vendo nada, nem a Arca da Aliança estava mais lá. E olhavam para o sumo sacerdote, olhavam lá para dentro, e eles precisaram ali reconhecer que a glória não estava mais ali. A glória estava fora daquele ambiente construído por mãos humanas. Deus já havia falado: eu não habito em templos feitos por mãos. Eu habito em templo feito pela minha própria mão. Amém? É um templo também, porque lá tem serviço religioso, lá tem presença, lá pessoas são assistidas, lá Deus é adorado. Amém? E hoje, esse templo falso, né? Porque a glória não está mais nele, foi destruído lá no ano 70 depois de Cristo. E eu me pergunto, como ainda nos dias de hoje Israel continua comemorando, ritualizando, usufruindo de um ritual que não é verdadeiro. Como ainda hoje a glória não está, não existe nem mais templo, mas ainda assim eles insistem em cumprir com um ritual vazio. Eles precisam de um dia no ano para que nesse dia, segundo o entendimento, Deus julgue os seus pecados e os perdoem